Sabe, às vezes a resposta para um problema bem moderno está escondida em textos muito antigos. Hoje, a gente vai mergulhar em dois deles, o Evangelho de Marcos e a primeira Epístola de Pedro, para buscar um tipo de antídoto para uma tendência humana que está super em alta, a idolatria. Mas, vamos lá, antes de mais nada, o que é idolatria de verdade? A primeira coisa que talvez venha à cabeça são estátuas, ídolos de ouro, coisas assim, né? Bom, a análise de hoje sugere que essa ideia talvez seja um pouquinho superficial. A coisa é mais sutil. E aqui está o pulo do gato. Idolatria é essa tendência que a gente tem de trocar o que é real, o que é vivo ou espiritual, por uma versão mais fácil de controlar. E o ponto-chave é que isso não se aplica só a objetos, não. Pode ser um ritual, um sistema de regras, ou até mesmo um líder carismático que vira o centro de tudo. É quando a representação se torna mais importante que a própria realidade. Ok, então, como é que se combate uma tendência tão profunda? A nossa primeira parada no Evangelho de Marcos. E a tese aqui é fascinante. A própria estrutura da história, o jeito como ela é contada, já funciona como um antídoto. Vamos ver como? O ponto central em Marcos é a completa quebra de expectativa. Pensa só, o pessoal da época esperava um Messias que fosse um espetáculo, um rei poderoso, triunfante. E o que Marcos mostra? Uma figura que foge das multidões, que pede silêncio sobre quem ele é, que se recusa a ser o centro de um culto à personalidade. É, um contraste absurdo com a nossa era, né? A era do marketing pessoal. Então, o que a narrativa de Marcos faz, de forma sistemática, é desmontar as bases da idolatria. Primeiro, o rei se apresenta como servo. Depois, a autoridade não fica centralizada, ela é compartilhada. E por fim, o maior símbolo de poder, o trono, se revela na cruz. É uma redefinição total do que significa poder, autoridade e grandeza. E essa citação aqui, ela é basicamente o resumo da ópera. É o coração ético dessa mensagem anti-idolatria de Marcos. A grandeza não está na visibilidade, no controle, no poder, está no serviço. É uma inversão completa de valores. Beleza. Se Marcos nos dá a cura através da história, a primeira epístola de Pedro nos dá, digamos, um manual de instruções. É a segunda parte do nosso antídoto. É aqui que a gente vê como aquela narrativa se transforma num guia prático para a vida em comunidade. A estrutura de 1 Pedro é de uma lógica brilhante. Primeiro, o texto estabelece a identidade, a base, quem são os fiéis por causa de Cristo. E só depois, a partir daí, descreve como eles devem viver. Essa ordem é fundamental, porque impede que a fé vire só uma performance, um monte de regras para tentar conseguir uma identidade. A identidade vem primeiro. E isso nos leva a um ponto central. A visão de Pedro para a comunidade é radicalmente não institucional. Ele usa metáforas orgânicas como pedras vivas, casa espiritual, ele evita de propósito a linguagem de prédios, de rituais fixos, de hierarquia de poder. A vida está no organismo, não na organização. Uma ideia bem diferente do nosso foco moderno em instituições e organogramas. E para Pedro, a verdadeira adoração não fica trancada num templo. Ela acontece na vida, na conduta social, no trabalho, em casa, na comunidade, até na forma como se reage ao sofrimento. A vida inteira vira o palco da espiritualidade. E como fica a liderança nesse modelo? Pedro nem usa termos que viraram títulos institucionais. Ele fala de presbíteros, que significa anciãos, gente mais madura, e o papel deles não é dominar, mas cuidar, pastorear e, o mais importante, ser um exemplo. Não é sobre poder, é sobre cuidado, uma mudança radical. Certo, vamos juntar as peças agora. Unindo os temas de Marcos e 1 Pedro, a análise nos deixa como uma metáfora final que é muito poderosa, especialmente para o nosso mundo tão obcecado por espetáculo. O termo grego é operetes, literalmente remadores de baixo. Sabe aqueles que ficam no convés inferior de um navio, remando, fazendo toda a força para mover a embarcação, mas ninguém vê. O objetivo tanto da narrativa de Marcos quanto das instruções de Pedro é formar esse tipo de gente. Servos focados no trabalho fiel e não no aplauso público. Eles são o motor, não a figura de proa. E aqui está, em resumo, o nosso antídoto. É uma fórmula de duas partes. Marcos dá o projeto narrativo, a história que desmonta a idolatria, e 1 Pedro dá o estilo de vida prático que previne que ela se instale. Juntos, eles mudam o foco do mensageiro, que é visível, para a realidade espiritual, que é invisível. E a gente termina com essa provocação.
No nosso mundo, que é obcecado por espetáculo, por influenciadores, por líderes carismáticos que acabam virando o próprio sistema, onde é que a gente encontra os remadores ocultos? Aquelas pessoas que, em silêncio, fazem o trabalho essencial sem procurar os holofotes. Fica aí a reflexão.